Quantas vezes você já sentiu que a vida simplesmente desabou? Aquele momento em que tudo o que você construiu, tudo o que você ama, parece escorrer pelas suas mãos, como areia fina que você não consegue segurar. O emprego, a saúde, a família, a paz, tudo indo embora, uma coisa atrás da outra. Como se o universo estivesse testando os seus limites, te empurrando até o fundo do poço. Hoje, eu quero te contar a história de um homem que passou exatamente por isso, mas que, ao final de tudo, viu a sua vida ser restaurada de uma forma que ele jamais imaginou. Essa é a história de Jó. Antes de toda a dor, Jó tinha uma vida que muitos sonhariam ter. Ele era um homem honesto, íntegro, fiel a Deus e extremamente próspero. Suas terras se estendiam até onde os olhos podiam alcançar. Seus campos estavam sempre cheios. Seus animais, aos milhares. Era respeitado, admirado, considerado um exemplo de homem justo. Tinha uma família numerosa. Filhos que se reuniam com frequência para festejar, viver em harmonia. Jó era conhecido na cidade, nos vilarejos ao redor. Todos o apontavam como um homem de bem. Mas a verdadeira riqueza de Jó não estava em suas posses, e sim na sua fé inabalável. Longe da terra, em um cenário invisível aos olhos humanos, uma conversa acontecia entre Deus e Satanás. O inimigo questionava a fidelidade de Jó. Disse que ele só era fiel porque tinha tudo, porque a vida lhe sorria, que se tudo lhe fosse tirado, Jó certamente blasfemaria contra Deus. Foi aí que a prova começou. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que ele fosse testado. Não porque quisesse ver Jó sofrer, mas porque sabia que o coração dele era firme como uma rocha, mesmo diante do pior. De um dia para o outro, as notícias começaram a chegar, como flechas, uma atrás da outra, sem pausa, sem tempo para respirar. Primeiro, os bois e os jumentos foram roubados, os servos, mortos. Enquanto Jó ainda tentava entender o que estava acontecendo, outra pessoa chegou correndo, dizendo que fogo caiu do céu, consumindo as ovelhas e os pastores que cuidavam delas. Nem teve tempo de reagir, já veio o terceiro mensageiro, trazendo a notícia de que os caldeus invadiram, levando os camelos e matando os servos que os guardavam. E, antes mesmo que Jó pudesse processar tudo isso, o golpe mais doloroso chegou. Seus filhos, todos eles, estavam reunidos numa casa, quando um grande vento derrubou as paredes e os matou. Ali, debaixo dos escombros. Imagine, por um segundo, perder tudo, todos, de uma vez só. Riqueza, sustento, família, vida, tudo em questão de horas. E como se a dor emocional não fosse suficiente, Jó ainda enfrentou a dor física. Seu corpo foi tomado por feridas dolorosas, da planta dos pés ao topo da cabeça. As feridas coçavam, queimavam, infeccionavam, a ponto de Jó pegar pedaços de cerâmica, cacos de barro, para coçar as próprias feridas em meio ao pó e à cinza. Imagine só, ver o próprio corpo se deteriorando, sentindo a carne abrir, sem alívio, sem cura, e tudo isso, sem entender o motivo. Pessoas o olhavam com desprezo, evitavam sua presença, e até sua esposa, em um momento de desespero, disse: amaldiçoe a Deus, e morra. Os amigos de Jó, ao saber de sua condição, vieram até ele, mas, ao invés de consolo, trouxeram julgamento. Sentaram ao seu lado. Ficaram em silêncio por dias, e quando falaram, foi para questionar. Será que você não pecou, Jó? Será que tudo isso não é consequência das suas escolhas? Aquilo foi um golpe a mais. No momento em que Jó mais precisava de apoio, ele recebeu acusação, condenação, julgamento. Quantas vezes você também já passou por isso? Em vez de ouvir palavras de consolo, só ouviu críticas? Em vez de braços estendidos, recebeu dedos apontados? A dor de Jó não era só física, era emocional, era social, era espiritual. Jó começou a falar com Deus, com uma sinceridade brutal. Ele questionou:
lamentou, chorou, gritou. Perguntou o porquê de tudo aquilo. Queria entender os planos divinos. Queria encontrar sentido na dor. Mas mesmo em meio a tantas perguntas, Jó nunca rompeu o fio da fé. Nunca blasfemou. Nunca abandonou Deus. Ele podia não entender, mas continuava confiando. Continuava esperando, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Esse é o verdadeiro teste da fé. Continuar. Quando tudo diz para você parar. Depois de todo o silêncio. Depois de todo o sofrimento. Deus finalmente respondeu. Mas não como Jó esperava. Deus falou, com autoridade, com majestade, mostrando a Jó a grandeza da criação, o poder de quem controla o universo, os mares, as estrelas, o vento. Deus não explicou o motivo do sofrimento, mas lembrou Jó que ele era Deus, que seus planos eram maiores e que a mente humana jamais compreenderia tudo. Foi um momento de rendição, de reconhecimento, de aceitação da soberania divina. E então, depois da tempestade, veio a calmaria. Deus restaurou a sorte de Jó. Lhe devolveu tudo, em dobro. Novas terras, mais animais, uma nova família e anos de vida, ainda mais abundantes que antes. Jó viveu para ver a bondade de Deus. Viveu para contar sua história. Uma história de dor, mas também de superação, de fé e de renascimento. A vida de Jó nos mostra que por mais escuro que seja o vale, por mais longa que seja a noite, a manhã sempre chega, e com ela, a restauração. Talvez, você que está me ouvindo agora, esteja passando pela sua fase de Jó. Talvez, você esteja enfrentando perdas, dores, injustiças, e questionando o sentido de tudo isso. Mas eu te digo, com toda a fé do meu coração, o final da sua história ainda não chegou. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. Não desista, não pare, continue crendo. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe e escreve aqui nos comentários. Eu creio na minha restauração.